Olá, tudo bem, gente? Estamos aqui para o nosso chat do dia 18 de junho de 2018. O Rodrigo, do Rio de Janeiro, também está aí. Tudo bem, Rodrigo? A Leda. A Leda pergunta o seguinte. No tratamento psicanalítico, quando se dá a catarse ou o insight, esse tempo depende do analista ou do paciente? De que depende do paciente estar ou não pronto para tal evento? Então, quando a Leda pergunta da catarse, do insight, são até coisas um pouco diferentes, insight e catarse. Catarse é a mesma coisa que acting out. Insight, então vamos lá, Leda. Insight é quando nós temos, caiu a ficha. Não precisa ser uma catarse. Então assim, eu tive um insight. Eu estou na terapia e de repente eu percebo assim, nossa, como o meu marido tem semelhanças com meu pai. Eu tive um simples insight. Caiu a ficha, eu percebi. A catarse já é um expurgo de emoções, é uma lembrança junto com o expurgo emocional, que pode ser um expurgo só de sensações, pode ser um expurgo de choro, de sensações de choro, enfim. É a catarse. Essa catarse não depende e nunca dependerá, nem o insight depende do analista. No sentido de quando vai acontecer. Nem depende do paciente. Depende do correr da própria terapia, Leda, porque é assim. As pessoas com maior mecanismo de defesa e cujo analista tenha menos técnicas de manejo, certamente demorará mais. Agora, o que é mais, nós precisávamos ter um número comparativo. Então, precisamos ter um caso que tem um número. O que normalmente ocorre é assim. Depende de um conjunto de situações do paciente. Depende se o paciente é uma pessoa de que idade, há quantos anos ela está com um problema psicológico, o quanto isso está recalcado, se existem fatores de doenças orgânicas, se é uma comorbidade, né? Se o paciente aceita a terapia ou ele está fazendo a terapia porque ele está doente fisicamente. Todos esses detalhes, ou pelo menos todas essas respostas, esse conhecimento a despeito do caso, Leda, vai nos dar indícios do prognóstico, a possibilidade que o insight venha rapidamente. Ontem eu estava aqui em São Paulo dando o curso de regressão e, aliás, tinha presença até de uma aluna online. Vocês sabem, vocês online podem vir fazer o presencial para aprender as técnicas. E aconteceu algo bastante interessante. Havia uma das alunas aqui, que é uma aluna presencial de psicanálise. Ela disse assim, tem uma televisão para assistir o jogo aí na escola? E eu brincando falei, por acaso tem, né? Mas não era o fato. E aí a aluna veio pensando assim, puxa, 3 horas da tarde tem o jogo do Brasil. E aí eu estava lá, eram 2h30 mais ou menos, eu falei assim, quem é que quer ser regredido? Porque no curso de regressão a gente regride os alunos que queiram ser regredidos durante o curso. E ela virou e disse assim, eu. E eu até pensei comigo, acho que ela esqueceu do jogo do Brasil, né? E eu fiz um procedimento nela e ela teve uma catarse imensa. Ela não é minha paciente, ela faz terapia com outro analista aqui da SPP e ela teve uma catarse tremenda. Ela teve uma volta à infância e ela teve uma catarse. Ora, há quanto tempo ela está em terapia? Ela disse que estava há 1 ano em terapia, que ela já sabia desses problemas, mas ela nunca tinha trazido de uma forma com catarse. Então, isso era o caso dela, ok? Nós fazemos isso porque sabemos que essa pessoa vai ser trabalhada agora pelo seu analista, entendeu, Leda? Então, isso é muito relativo quando é que haverá a catarse, tá bom? Se você não entendeu ou tem mais perguntas, você me fala. Leda, poderíamos falarmos mais de acting outing como apanágio da psicanálise? Então, acting outing foi uma forma que o Freud encontrou para dizer uma mistura de catarse com insight, porque ele não usava nem catarse nem insight. Né? Catarse foi uma terminologia mais usada pelo Breuer
com a sua paciente Anna Pappenhau, que depois passa para o Freud, e Anna Pappenhau, além de catarse, ela chamava de limpeza de chaminé. Aí, quando o Freud vai falar de acting out, o Freud fala de uma coisa assim, é uma lembrança, cai a ficha e vem a emoção. É mais isso, tá, Leda? Rodrigo, professora, pode acontecer que uma pessoa narcisista se bastar também em relação ao contato sexual com seu parceiro e acreditar que a masturbação já é por si só suficiente? Claro que sim, Rodrigo. O narcisista não só gosta disso, como ele gosta de se masturbar na frente do espelho. Porque lembra que ele está fazendo sexo com ele próprio. Ele tem prazer com ele, quer dizer, numa fase doentia, né? Esse narcisista, ele já não tem contato com o outro. Ele está no narcisismo secundário. A Thaís, obrigada, Fátima. Ah, Dodô, boa tarde. É a Dolores. Tudo bem, Dolores? Muito boa tarde, professora. Tudo ótimo. Professora, por favor, o que é a parapraxia e o xiste? Vocês... Ai, parapraxia e xiste. São formas de descarga da pulsão sexual e agressiva sem ser fazer sexo ou bater em alguém. Então, por exemplo, um xiste é quando eu conto uma piada. Eu conto uma piada agressiva. Uma parapraxia, por exemplo, é quando eu sou cínica. Quando eu sou grosseira, eu solto a pulsão agressiva, mas não diretamente, indiretamente. Xistes e parapraxias. Isso é uma aula inteira, hein, Dolores? Juliana, boa tarde, professora Fátima. Me chamo Juliana, iniciei o curso de formação no mês passado e hoje estou acompanhando o plantão ao vivo, pois estou de férias de trabalho. Gostaria de saber se a análise individual deverá ser feita com o analista da SPPI, pois já fiz análise por 4 anos e esse tempo contaria. Desde já agradeço. Olha, Juliana, deveria. Nós vamos avaliar se esse tempo, porque, veja bem, eu não sei se você fez uma análise de base psicanalítica, pode ter feito. Mas psicanalítica integrativa só se foi com psicanalista integrativo. Porque na hora da supervisão, a supervisão precisa ser integrativa. Então, eu vou te mandar o meu WhatsApp, vou colocar aqui, tá? Para que vocês que precisam de terapia possam falar comigo, porque isso é um assunto que não é de chat. Eu tenho o Marcelo que me diz o seguinte. Boa tarde, professora Fátima. Estou na semana 2 de psicanálise à distância. Você poderia aprofundar a diferença entre egoísmo e narcisismo, por favor? Sim, Marcelo. Bom, um egoísta não é necessariamente narcisista, mas todo narcisista é egoísta. O egoísmo, uma criança é egoísta, né? Ela quer o ego, ela quer as coisas só para o ego dela. Então, os egoístas adultos, às vezes, são pessoas infantilizadas e não necessariamente pessoas que precisam se exibir, porque o narcisista, ele além de ser egoísta, ele tem outras características para formar o narcisismo. Uma delas é o egoísmo, percebe? Então, nem todo egoísta é um narcísico, mas todo narcísico é muito egoísta. Mas para ser narcisista, você tem que ser egoísta, você tem que ser oco emocionalmente. Existem pessoas egoístas que não são ocas. São pessoas que têm dificuldade de se relacionar. O narcisista tem dificuldade de se relacionar com os outros. Ele tende a viver mais sozinho ou então só no glamour, né? Só ele interessa, ele só vê a ele mesmo. O egoísta tem graus de egoísmo, assim como tem graus de narcisismo. Você tem o narcisismo primário e secundário. O egoísmo, você tem os mais variados graus. Tem pessoas muito egoístas, por N razões, e outras pessoas não. Então, assim, até porque egoísmo não é uma patologia para psicanálise, não é uma psicopatologia para psicanálise, ok? E o narcisismo é uma psicopatologia. O egoísmo seria uma característica do ser humano, e o narcisismo uma possibilidade de psicopatologia. Entenderam ou tá difícil? Vocês novos aí podem fazer perguntas. Quando começa a análise, os congressos, os cursos que nós temos, tudo isso vocês podem me perguntar também. Eu mandei aí o WhatsApp meu, Fátima Mora, 011 957 98 4686. Esse telefone aqui serve para isso, tá?
Agora eu tenho uma pergunta da Marisa Amorim dos Santos. Porque, sabe, gente, tem alunos que não conseguem assistir o chat como vocês ao vivo. Então, eles mandam perguntas para sbpi@sbpi.org.br e essas perguntas chegam. A Marisa diz o seguinte, em um artigo sobre... Nossa, o povo gosta de narcisismo, hein? Em um artigo sobre narcisismo, Freud fala sobre a homossexualidade quando, na primeira infância, a intensa ligação com a mãe foi reprimida por não poder continuar a se manter conscientemente. O menino identifica-se tanto com a mãe e toma a si mesmo como modelo para objetos sexuais. Abandona o objeto e se mantém fiel ao seu amor. Isso tem cura na psicanálise? É considerado neurose? Desculpa, eu estava risada. É que é assim. Veja bem. Quando Freud fala de homossexualidade, primeiro ele fala de inversão. Né? Ele fala dos invertidos. Aqui, o que entra não é tanto narcisismo, viu, Marisa? Entra a questão da identificação das figuras, que também... porque, assim, as teorias do Freud, elas estão todas agregadas. Você vê as várias teorias, mas depois elas têm que ser agregadas. Então, quando você tem que entender primeiro o que é a identificação de objeto, identificação de sujeito e identificação de papel. Se esse rapaz tem, numa primeira infância, pai e mãe, a tendência do menino é ter uma identificação com o pai. A tendência da menina é ter uma identificação com a mãe. Porém, se essa menina não concorda com a mãe, ela não se identifica com a mãe, ela poderá se identificar com o pai. Ou poderá se identificar um tanto com o pai, um tanto com a mãe. Agora, um menino que, no caso, tenha uma negação absoluta pela identificação com a figura do pai, que é uma figura masculina, ele terá uma identificação total com a figura da mãe e ele poderá, sim, se sentir a mãe. Não só os casos de homossexualismo, mas ainda hoje a gente vê, por exemplo, o travesti. Não é o transexual, não. É o travesti, viu, Marisa? Muitas vezes eu já atendi muitas pessoas, isso não tem cura porque isso não é uma doença. Veja bem, homossexualidade não é doença. Gênero não é doença. Agora, nós podemos ter um homossexual neurótico e um heterossexual neurótico. Mas eu percebi muitas vezes no travesti o seguinte, olha que coisa interessante. Geralmente, os que eu atendi, eles todos tinham era peculiar. Eles vinham numa família cuja organização, o pai era extremamente ditador, agressivo, a mãe era totalmente submissa, dominada e agredida. A mãe era masoquista e o pai era sádico. Esse menino acaba tendo uma má identificação com o pai, se identifica com a mãe, mas ele vê na mãe, ele gostaria de ser. Ele quer ser a figura ideal que ele não tem, que é uma mãe que seja mais homem e um pai que seja mais mulher. Então, quem é essa figura? É uma mulher de pênis, é um travesti, por causa da identificação. Então, antes de você estudar a questão do narcisismo, pega antes na obra freudiana a questão das identificações. Como fica a identificação do menino, que se identifica... Olha, o menino identifica-se tanto com a mãe e toma a si mesmo como modelo para objetos sexuais, e abandona o objeto. Exatamente, mas é preciso ver o que acontece. Porque assim, quando a gente fala de teoria, o que vai acontecer é o seguinte, você fala de teoria, aí a teoria tem que ser colocada na prática, e a teoria colocada na prática, muitas vezes, muda um pouco, no sentido de nós compreendermos. Então, aqui, é possível tratar uma pessoa amiga e continuar sendo amiga dela, ou não é apropriado tratar um amigo? Estou no 9º módulo. Amigo não é apropriado, mas a palavra amigo ela é uma palavra complicada. Você pode tratar um conhecido que você não encontre sempre. Um amigo eu acho muito difícil, particularmente eu não faria. Rodrigo, estou fazendo online. A partir de quando nós, alunos, podemos começar a realizar o estágio supervisionado? A partir do 13º mês. Ou, se o analista de vocês achar que lá para o 10º mês, 11º, 12º, vocês estiverem bem,
a critério desse analista, né? Ele é responsável por vocês nesse aspecto. Juliana Gonçalves, que bom, Rodrigo. Patrícia, sim, o curso Terapia Online. Por favor, Fátima, eu gostaria de comentar que achei fantástico o documentário A Invenção da Psicanálise. É mesmo. Esse documentário, deixa eu te falar, cadê? Juliana, ele foi feito pela Rudinesco, que hoje é a maior psicanalista do mundo, é francesa, que inclusive ela apoia a psicanálise integrativa. Isso é muito interessante. Ela conhece o nosso trabalho e acha fantástico, hein? E a Rudinesco é sabido que agora, nesse momento, ela está fazendo um documentário sobre o Jung. Então você vê, ela é lacaniana, faz um documentário sobre Freud e agora monta um sobre o Jung. O pessoal é integrativo mesmo. O Rodrigo diz, a janela da alma é o homem dos ratos. Sim, janela da alma é jornada da alma, não é janela. Jornada. O homem dos ratos, o homem-rato. Professora Fátima, qual a distinção entre fobia e obsessão para Freud? Fobia é um medo exagerado. Eu fico fóbica quando eu vejo uma cobra. Olha que fálico que eu fui achar. Então eu não tenho medo, eu fico fóbica. A fobia é um terror, é um medo levado à milésima potência. Então é um medo absurdo, é um medo fóbico. Pessoas que têm fobia de elevador, fobia de ficarem trancadas, fobia de não sei o que, então são as fobias, né? Síndrome do pânico é uma síndrome fóbica, é um conjunto fóbico. Então são medos exagerados. E obsessão são ideias que não saem da nossa cabeça. Né? A pessoa fica com ideias obsessivas. Então, assim, a pessoa fica... por exemplo, existe um filme aí que acho que se chama Obsessão Fatal. Ou seja, a moça, ela tem relações sexuais com um homem que ela conhece uma única noite e ela já acha que ele vai ficar com ela para sempre. Ele é casado e ele não quer ficar com ela. E ela fica absolutamente com obsessão sobre ele. Tanto é que ela vai atrás dele, tenta destruir o casamento. Vocês devem ter assistido o filme. E tenta destruir o casamento porque ela fica obsessiva. A ideia não consegue sair da cabeça dela. Por mais que ela tente, ela tem uma obsessão, que é esse homem. Tá certo? Então, o fóbico é quem tem medo e o obsessivo é quem não muda de ideia. Professora, quando iniciar os atendimentos? Então, no 2º ano de curso. Ana Flávia Oliveira. Com essa hipnose, posso fazer a pessoa voltar antes mesmo de ser humana, ir para outras raças a que já pertenceu? Ana, no curso de regressão, a técnica que eu ensino não é para ir para outras raças. A técnica que eu ensino é visualização criativa, com 2 técnicas que eu criei. Criança interior e ancestralidade. Então, com essa hipnose, você vai levar a pessoa para os seus ancestrais. Então, por exemplo, se ela tem uma problemática junto à mãe, é possível que a mãe ou a avó, vamos supor que ela tem depressão, é possível que ela tenha trazido essa depressão da avó no seu DNA, na sua ancestralidade. Não são de outras raças, ou mesmo antes de ser humana. Aí você está falando de vidas passadas. Veja bem, é uma terminologia. Para quem não acredita, eu aconselho chamar de vivências oníricas de arquétipos inconscientizados. O Márcio Luiz. Boa tarde, professor. O que são lacunas? Não entendi. Nossa, muito legal. Então, Márcio Luiz, vamos supor que você vai no cinema, eu não sei se você tem namorada, esposa, sei lá, uma pessoa que vai com você no cinema. Aí você está sentado e tem uma poltrona do seu lado. Essa pessoa vai ao toalete e passa alguém e pergunta assim para você, escuta, Márcio Luiz, a poltrona está ocupada? E você diz sim. E na verdade a poltrona não está ocupada. O que isso quer dizer? O lugar está guardado para uma pessoa que virá. Então isso é uma lacuna. É como se... O que Freud quer dizer com os fenômenos mnêmicos e lacunares é que, por exemplo, você pode não se lembrar de um fato que ocorreu na sua infância, você tem uma lacuna, mas isso não significa que o fato não ocorreu. Apenas você tem uma lacuna.
é como se ficasse algo vazio. Então, quando a pessoa foi ao toalete, a poltrona ficou vazio, mas ela estava guardada para quando ela voltasse do toalete e se sentar. Então, é como se essa poltrona, a pessoa entende, porque quando você pergunta para o outro se a poltrona está ocupada, ela não está. Mas a pessoa diz está, ou você está no restaurante e alguém vem pedir a cadeira e você diz, não, não, essa cadeira está ocupada. A cadeira não está, mas a pessoa já sabe que alguém sentará lá. Então, quando Freud falou de lacuna, ele queria dizer isso. Ele queria dizer que no passado nós tivemos fatos que nos aconteceram, lembranças, sensações, e nós esquecemos delas. E a nossa mente fica com uma lacuna. Se, por exemplo, eu perguntar para você, Márcio Luiz, lembra quando você era recém-nascido? Você vai me dizer, não, Fátima, eu não lembro. Isso significa que você não nasceu? Claro que não. Isso é uma lacuna que fica. E são essas lacunas que o Freud vai dizer que podem ser as coisas que estão recalcadas do inconsciente. Né? Algumas coisas são memórias mesmo, mas essas lacunas que ficam, que são lembranças que nós nos esquecemos, elas são importantíssimas, são traços mnêmicos, que são traços de memória. A Leda diz, nossa professora, esta aula foi bem produtiva. Que bom, obrigado, Leda, você é sempre muito atenciosa. Eu tenho mais 2 perguntas aqui. Queria saber se vocês, já estamos a 15 para as 18, se vocês, alunos novos, o que estão achando, o que vocês estão querendo? Olha, esse ano nós vamos ter congresso de regressão, e não adianta eu dizer o dia para vocês aqui, porque não está pronto, e congresso de psicanálise, é sempre um dia. Aí a gente tem local para vocês ficarem aqui em São Paulo, é muito bacana. Nós fazemos realmente congressos muito grandes e muito interessantes, e é uma oportunidade, nós trazemos pessoas diferentes e trazemos monografias para vocês verem e poderem apreciar o trabalho de outros alunos, tá bem? Eu tenho aqui uma pergunta, né? A pessoa me pergunta assim, na obra do Freud, por que é que não foi colocado o projeto? Bom, Freud teve uma última obra chamada O Projeto, que na verdade ele não terminou a obra, ele faleceu antes de terminar o projeto. Esse projeto falava a respeito de neurônios permeáveis e neurônios permeáveis. Era o que hoje se chama de neurociência e que seria neuropsicanálise. Só que ele morreu, não terminou. Então eu achei por bem não colocar um trabalho, já que ele não está terminado e ninguém o terminou. O Lacan, quando fez a releitura da obra do Freud, ele não terminou o projeto, porque assim, é uma obra tão extensa que eu acredito que hoje em dia, com os neurocientistas, certamente surgirá algum que vai querer fazer isso. 2 coisas aqui. Como é o TCC, o trabalho de conclusão de curso, né, e terapia de grupo. Terapia de grupo somente para quem é presencial. Por quê? Porque nós não conseguimos fazer a terapia de grupo com pessoas nos mais diversos locais. E essa terapia de grupo é compensada com as 100 horas de terapia individual, tá? Com relação à monografia, vocês vão usar as normas da ABNT. Mínimo 40 páginas. Antes de vocês colocarem a capa dura, porque vocês têm que mandar uma monografia para a SBPI, vocês têm que submeter ao orientador de monografia. Então, quando vocês precisarem de orientador de monografia, se o analista de vocês não fizer, vocês recorrem a mim, que eu passo vocês para orientadoras de monografias da SBPI que nós temos, certo? Se não, vocês vão me mandar uma parte dessa monografia no e-mail da SBPI para eu mandar ser avaliada. Porque, de repente, vocês imprimem a monografia e ela não é aceita. Tá certo? Então, é preciso, o momento da monografia é o curso de conclusão, é o trabalho de conclusão. Ele pode ser entregue após o término do curso, mas é uma parte muito importante. Então, é importante que vocês conversem comigo, tá bom? Então, vamos encerrar por aqui. Muito obrigada e até segunda que vem.